Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Hoje, em nossa jornada pelo capítulo 10 do livro de Josué. E a ênfase de hoje é versículo 14, quando ele diz que Deus ouviu a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Que contexto é esse, irmãos e irmãs? Pense comigo, problemas são coisas que todos nós temos. Faz parte da vida os problemas. E o contexto aqui do capítulo 10, a gente está vendo que problema foi que Josué e Israel se encontravam. Que a semelhança dele também acontece conosco. Quando os problemas acontecem na nossa vida por decisões erradas, tolas, que nós tomamos. Nós fazemos escolhas e de repente estamos num problemão por conta de uma escolha errada, de uma decisão, de uma ação na vida de maneira tola. A segunda forma que no contexto aqui também nos diz de qual nós podemos entrar em problemas é quando nós fazemos a coisa certa. Veja, Josué entrou num problema por conta de uma decisão tola que foi fazer uma aliança com os gibeonitas, que não era para fazer. Então, por conta disso, ele agora estava entrando em guerra por conta de uma decisão dessa, uma decisão tola. Fazer o que não era para fazer. O segundo momento, ele está entrando no problema, entrando em guerra, porque tomou a decisão certa, ou seja, já que ele tinha feito aliança com os gibeonitas, agora para honrar essa aliança, ele tem que marchar com o seu exército 24 quilômetros de Gigal até Gibeon para defender aquele povo. Ou seja, ele estava fazendo a coisa certa. Ele fez um juramento, uma aliança, e agora, independente das consequências que isso poderia ter, de entrar nessa aliança, agora ele tinha que honrar. Então ele está num problema pela decisão certa. Eu, você, podemos ter problema na nossa vida por uma dessas coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção é o versículo citado, o versículo 14. Quando nós nos vemos em problema, o que nós devemos fazer? É clamar e orar a Deus. E Josué fez isso. E é interessante como Deus respondeu essa oração. Deus respondeu com alguns milagres, que foi causando uma confusão no meio daqueles 5 reis, nos exércitos ali. Depois uma chuva de granizo, que diz que o exército inimigo pereceram mais pela chuva de granizo que pela espada de Israel. E terceiro, um acontecimento único na história do mundo. Josué ora e o sol para que o dia pudesse se prolongar e eles pudessem continuar perseguindo os inimigos e assim cessar com aquele problema. E assim Deus fez, o sol parou, os inimigos foram perseguidos e cessou aqueles problemas e aquela guerra, porque Deus interviu. É claro que para a minha vida e para a sua vida, talvez não vai ser chuva de granizo, não vai ser uma confusão, não vai ser o sol parar, não sei a maneira pela qual Deus fará alguma coisa. Mas eu tenho uma convicção, como você também deve ter, meu irmão, minha irmã, que Deus sempre tem uma maneira de intervir, de pelejar por nós, de lutar nas nossas guerras e no meio de qualquer problema que a gente possa ter, o Deus presente para nos ajudar. Então, pense nessas coisas e creia que Deus é um Deus de intervenção. Repetindo o versículo 14. O Senhor, assim, a voz de um homem. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. O Senhor peleja por Israel, peleja por Augusto, peleja por você, meu irmão e minha irmã. Pense nessas coisas, que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.